e da presença de cada amigo aqui que acompanha a nossa gravação. Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à Alma da Canção, que é apresentada a cada quarta-feira, dia 15 em 15 dias estamos aqui, falando sobre Bahá'u'lláh, apresentando as palavras sagradas através da música e da poesia. Sejam todos muito bem-vindos. Para apresentar esse programa comigo, eu tenho a honra de contar com a presença dos queridos amigos Max Willer e Bia Rangel, ambos em Santa Catarina e Rio de Janeiro, respectivamente, e eu aqui em Guarujá. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E, a partir de então, eu chamo o meu querido Max Willer para brindar nosso programa com a sua honrosa presença. Seja bem-vindo, Max. Boa noite. Boa noite, Léo, querido. Boa noite, queridos amigos. Que alegria, né? Mais uma quarta-feira que a gente está fazendo esse programa, que já tem praticamente 3 anos de existência, né? E continuamos levando com muita alegria, com muito amor, como o Léo disse, sempre divulgando os ensinamentos barrais através de canções com alma, né? Canções com inspiração nos ensinamentos barrais, através da poesia, literatura, enfim, todas as artes são muito bem-vindas no nosso programa. E nós tivemos no programa passado o querido Gabriel falando sobre o seu trabalho como escritor, né? E como o tempo foi pouco para o tanto que ele tinha para nos dizer, nós combinamos de continuar, fazer um episódio 2 aqui com o Gabriel hoje. Então, hoje é o nosso convidado especial, é o Gabriel. Nós vamos sempre mantendo um formato que nós fizemos desde o início desse programa, né? Nós começamos com uma parte devocional, onde sempre a Bia canta alguma oração, algum texto sagrado. Depois falamos um pouquinho sobre a fé. Hoje o Léo também vai fazer uma oração. E depois nós vamos passar, então, para o Gabriel, intercalando com canções. E, não sei, a Ângela é uma poetisa, amiga querida, que está sempre conosco. Às vezes ela tem uma poesia também para contribuir. Se ela tiver hoje, também pode ser. Enfim, nós levamos o programa sempre no improviso, é uma das características, né? Sempre com bom humor também, sempre que possível a gente conta alguma coisa engraçada. Enfim, vamos dar início, então, a Bia com a parte devocional. Querida Bia, contigo. Boa noite, queridos amigos. É um prazer enorme estar aqui juntinhos com vocês e fazendo esse programa dedicado ao nosso bem-amado Bahá'u'lláh, esse nome tão doce que significa a glória de Deus. Então, eu vou entoar um texto sagrado revelado por ele. Eu sou o sol da sabedoria e o oceano do conhecimento. Dou alento aos esmorecidos e revivifico os mortos. Sou a luz que guia e ilumina o caminho. Eu sou o falcão real, pousando
sou, eu sou. Eu sou o falcão real, pousando no braço do Todo-Poderoso. De cada ave desfalecida, desdobro as asas caídas, eles impulsionam o voo. Eu sou, eu sou, eu sou. Obrigado, Senhor. Bia. Eu amo essa canção. Nossa. Arrepiou. Muito linda. Léo, você quer fazer uma oração, então? Sim, querido. Senhor, lastimáveis somos nós. Concede-nos teu favor. Somos pobres. Dá-nos uma fração do oceano de tua riqueza. Satisfaze as nossas necessidades e livra-nos da humilhação através de tua glória. As aves do ar, como os animais do campo, de ti recebem a cada dia seu sustento, e todos os seres são objetos de teus cuidados e de tua misericórdia. Não prives este frágil ser humano de tua graça maravilhosa, e através de teu poder, favorece com tua generosidade a esta alma desfalecida. Dá-nos o nosso pão de cada dia e concede teu acréscimo nas coisas necessárias à vida, para que dependamos só de ti. Prossigamos em teu caminho, declaremos teus mistérios e prossigamos inteiramente contigo. Tu és, em verdade, o Deus de amor, quem provê a toda a humanidade. Obrigado, Léo. Boa escolha essa oração. Maravilhosa, Max. Eu queria só fazer um pequeno comentário antes de você chamar o querido Max, o querido do Gabriel. Eu queria dizer que nesta prece, Max, queridos amigos, existe uma palavra que mostra a grandeza, a soberania de Bahá'u'lláh. Ele diz: concede-nos uma fração. Imagina, o que é uma fração? Uma fração do oceano de tua riqueza. Você já pensou se Bahá'u'lláh concede à Terra uma fração de sua riqueza? Isso é maravilhoso, né? Obrigado, Max. Legal, Léo. Muito bom. O Gabriel parece que vai querer falar hoje sobre três livros. Então, minha sugestão é que ele dedique um pequeno tempo para um livro, a gente intercala daí com uma canção, aí depois o outro, aí intercala com outra canção. Dá perfeito, Max. Cada um de nós canta uma canção para um livro. Isso. Eu vou começar com uma canção que é fruto de uma semente plantada pelo Gabriel num grupo que nós fazemos parte, um grupo de estudos, né, rede de estudos, focada no templo Bahá'í, a ser construído em breve, se Deus quiser, no Brasil. Então, um pequeno fruto já brotou dessa árvore. Que maravilha. Gabriel plantou essas sementes maravilhosas. Eu vou cantar, então, essa canção,
que chama Mashru Laskar. Vários caminhos nos levam a um lugar comum, onde não somos mais nós, onde nós somos só um. Esse lugar é sagrado, onde estamos com Deus, ombro a ombro, lado a lado, assim na terra como nos céus. Olhos contemplam a beleza, atrai os corações. Dúvidas viram certeza, libertam-se os grilhões. Teu corpo é pedra, tua alma amor. És o jardim onde medra a alegria na dor. És o Mashru Laskar. És o Mashru Laskar. És o Mashru Laskar. És o Mashru Laskar. Parabéns, Max. Excelente. Bom, primeiro eu queria, Max, explicar que é uma iniciativa da Assembleia Nacional, né? Vocês, muitos dos amigos devem se recordar, lá nos idos de 1985, naquela época havia uma rede de estudos barrais do Brasil, e uma associação, na verdade, né? A associação, depois de um tempo, ela perdeu o ritmo e, durante muito tempo, a gente ficou sem novas... Quer dizer, muitos amigos têm produzido artigos e outros materiais, mas a associação ela ficou, vamos dizer, por stand-by durante muito tempo. E agora, né, com o avanço da causa, a Assembleia Nacional está tentando reativar a produção em vários campos, não só na área de literatura, mas também em outros campos, das artes, né, aqueles que estão na academia, mas em áreas de, talvez, de ciência, tecnologia, que possam também começar a explorar a possibilidade de relacionar esses novos conhecimentos com aquilo que Bahá'u'lláh traz, de maneira a iluminar esses campos também. Mas, como a gente está retomando, a Assembleia Nacional sugeriu que, num primeiro momento, haja uma concentração de esforços em função do Mashru Laskar, né? Então, eu fiquei feliz de estar estudando com um grupo de artes, de artistas, vamos assim dizer, e que bom que já surgiu. Eu creio que não é só essa, tem outra, a gente ouviu umas poesias, algumas outras coisas, e esperamos que em breve a Assembleia Nacional possa estar disponibilizando esses materiais em algum site. Parabéns, Max. Querido Max, além do querido Gabriel, eu queria dizer que essa sua canção, quando se ouve, no meu ouvido, né, ela cai como um coral, ela está preparada para um coral. Você percebe? Quando você vai lá em cima fazer esse agudo que você fez, são vozes, primeira, segunda, terceira e quarta e quinta vozes, todo mundo junto, fazendo essa subida, sabe? Coisa linda, viu, Max? Eu hei de viver para ver essa música no coral, Max. Muito lindo. Muito bom. Então, Gabriel, contigo, então, podes iniciar comentando teus livros. Primeiro, obrigado pelo convite, né? No último programa,
Vocês me convidaram para poder falar um pouco sobre o livro da Senzala, Unidade Racial, que surgiu num momento de dificuldades, né? O país ainda está enfrentando dificuldades nesse campo das relações raciais, né? Existe ainda um preconceito cristalizado na estrutura social, então a gente ainda tem, como Barrais, um trabalho longo pela frente, não só como Barrais, mas a sociedade brasileira de uma maneira geral, né? E depois do livro da Senzala, Unidade Racial, alguns amigos estavam perguntando por que na história Bahá'í a gente não tinha uma compilação de Bahá'ís afrodescendentes que tivessem feito contribuições a essa nova ordem trazida por Bahá'u'lláh. E é realmente interessante, porque poucos livros no Brasil, até então, especialmente livros escolares, a gente tem muito poucos personagens negros na história. Agora está começando a surgir mais, naturalmente existem, né, dentro do Brasil, muitas pessoas que fizeram grandes contribuições, não só no processo da abolição da escravidão, mas também em outras áreas, né? A gente poderia citar, por exemplo, o geógrafo Milton Santos, né, uma sumidade a nível mundial, é brasileiro, né, recém-falecido, mas que fez uma contribuição importante. Mas dentro da fé, então, eu comecei a pensar e pesquisar e juntar pequenas histórias, e dessa compilação, surgiu o livro Os Acendedores de Velas. O título vem de uma frase da Casa de Justiça, que diz que, primeiro, que uma vela não pode acender a si mesma, mas depois dela estar acesa, é preciso que ela acenda as outras, né? E então houve uma compilação, naturalmente, de alguns Bahá'ís bastante conhecidos, como As Mãos da Causa Enoch Olinga, né? Louis Gregory, né, que também trabalhou muito, ainda por encorajamento de Abdu'l-Bahá, no campo da unidade racial, especialmente nos Estados Unidos, mas começamos a compilar outros amigos Bahá'ís que também fizeram muitas boas contribuições, né? Dentre esses, eu queria citar, por exemplo, não é muito conhecido, Robert Abbott, que foi um advogado, ele era editor de jornal e fundou nos Estados Unidos o The Chicago Defender, em 1905. Foi um jornal importante que trabalhou muito em relação às injustiças raciais, ainda permanece também nos Estados Unidos, mas especialmente haviam artigos contra os linchamentos que aconteciam nos estados do sul dos Estados Unidos, bem como contra as leis que nos Estados Unidos é chamada de Jim Crow, que somente agora, na década de 60, 70, que foram, vamos dizer, diminuídas, né? O preconceito ainda permanece, mas, enfim. E, além desses, incluímos alguns brasileiros também, né? Que foi o caso, por exemplo, de Olavo Novaes. Olavo Novaes é um Bahá'í simples do estado de São Paulo, mas ele foi, basicamente, o primeiro pioneiro Bahá'í brasileiro, ainda nos anos 1960, 61, na verdade. Ele saiu do Brasil e foi para a Colômbia, e lá ajudou na formação de assembleias locais, da própria Assembleia Nacional daquele país. Ele retornou mais tarde ao Brasil, né, e viveu basicamente dedicado ao ensino, e faleceu na década de 80 em Manaus, né? Então, aí traz a história de vários Bahá'ís, cerca de 30 e poucos Bahá'ís, mas como uma contribuição de mostrar que também os afrodescendentes fizeram contribuições, mas mais para poder ter uma referência, né? Mais como uma referência especialmente para os estudantes negros, no sentido de que
todos têm a possibilidade de fazer contribuições. Então, o livro foi produzido com esse propósito. É uma compilação, na verdade, de histórias. Legal, primeiro. Então, vai uma canção com alma agora. Léo, talvez? Pode ser, Marco, querido, pode ser. Posso fazer? Bem, esta canção, ela... Só um minutinho, por favor. Essa canção fala... Só um minutinho, por favor. Nossa, tá difícil. Agora deu certo. Fala sobre esses dois maravilhosos personagens, pai e filho, né? E uma gratidão. Ó meu Senhor, deixa que a tua beleza seja o meu alimento, por teu favor. Faze que a tua certeza esteja no meu pensamento, que a minha esperança seja o teu agrado, e o louvor a ti, a expressão dos meus atos. Eu não quero mais andar, eu não quero mais andar sozinho nesse mundo de meu Deus, porque já vi Bahá'u'lláh, eu já vi Bahá'u'lláh descendo lá do céu pra terra, descendo lá do céu pra terra. Ó meu Senhor, deixa que a tua beleza seja o meu alimento, por teu favor. Faze que a tua certeza esteja no meu pensamento, que a minha esperança seja o teu agrado, e o louvor a ti, a expressão dos meus atos. Eu não quero mais andar, eu não quero mais andar sozinho nesse mundo de meu Deus. Eu só quero ensinar como que se adubar. Eu vivo pra servir Bahá'u'lláh. Eu não quero mais andar, eu não quero mais andar sozinho nesse mundo de meu Deus. Eu só quero ensinar, eu só quero ensinar. Eu vivo pra servir Bahá'u'lláh. Eu vivo pra servir Bahá'u'lláh. Maravilha, Léo. Obrigado. Não conhecia essa, cara. Boa, né? É novo isso aí, hein? É um rock and roll, né? Eu esqueci de perguntar aos amigos se alguém queria, sobre essa primeira fala do Gabriel, fazer alguma pergunta, algum comentário. Acho que era o Ranis que queria falar. Sim, queria lembrar de Dina, do Tubarão, que ele faz parte de Academia de Letras, um Bahá'í de Tubarão de raça negra. Não sei se está nesse livro. Não, não, Não? não. Jairo, querido?
Oi, Gabriel. Parabéns Jara. pelo livro. Eu queria falar sobre o Sr. Olavo, que a gente teve a honra de ir no centenário do falecimento de Bahá'u'lláh e inauguração da sua aliança em 1992. Ele estava lá. Então, ele deve ter falecido na década de 90. E outra personagem muito importante que agora está se estudando mais aqui entre os Bahá'ís americanos é o senhor afrodescendente, foi o primeiro Bahá'í de afrodescendência, que se chama Robert Turner. Ele era um mordomo, provavelmente saiu como escravo do sul dos Estados Unidos e foi um mordomo da senhora Phoebe Hearst e acompanhou ela durante a primeira peregrinação dos Bahá'ís ocidentais, que foi em 1889. Infelizmente, quando Abdu'l-Bahá veio aos Estados Unidos, ele já tinha falecido, mas ele ficou fiel. E recentemente acharam o túmulo dele e foi remodelado, e hoje é um monumento para os Bahá'ís. Ele está enterrado na Califórnia, próximo à casa, a mansão, o palácio da senhora Phoebe Hearst, que era uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos na época. E ele foi um servo fiel da fé e também dessa família Hearst. E talvez a contribuição dele é muito importante. Ele foi um dos apóstolos de Abdu'l-Bahá, pelo seu legado e firmeza na fé. Precisamos de continuar compilando essas histórias, porque é uma boa referência, especialmente para as crianças negras, que às vezes sentem falta de referências, né? Então, é importante. Então, Gabriel, vamos para a segunda parte. Assim, eu na verdade, eu não sou bem escritor, não. Eu me considero mais um interessado em pesquisa, né, em procurar detalhes da história, como foi que aconteceu, as referências, né, e depois colocar essas informações naturalmente à disposição, né. Eu tive... Você é um escritor, sim. Não. Você é tudo de bom. Eu sou compilador de fatos, vamos dizer assim. Mas eu tive o privilégio, naturalmente, de conhecer Dona Leonora, ainda na juventude. Eu havia, basicamente, me tornado Bahá'í, ou estava para me tornar um Bahá'í, e tive a oportunidade de estar com ela numa escola de verão, no Espírito Santo. E depois, isso foi em 76, em 78 eu tive a oportunidade de visitá-la, juntamente com um amigo Bahá'í, lá na residência dela, em Juiz de Fora. E depois, já nos 3 meses finais da vida dela, coincidiu que eu estava morando em Salvador, e ela foi justamente para a Bahia, onde passou seus últimos dias, vamos assim dizer, né? Mas depois que ela faleceu, 17 de outubro de 1980, passado basicamente 7, 8 anos, eu encontrei no Sultaniye, basicamente, os arquivos dela, que a Assembleia Nacional havia levado da residência dela em Juiz de Fora. O antigo secretário nacional, Osmar Mendes, havia catalogado todos os documentos, né, que ela tinha, cartas, correspondências com Chogue Effendi, com a mão da causa Abdu'l-Bahá, com outras mãos da causa, papéis pessoais, fotografias. E então, isso estava no Sultaniye, eu vi o material
e perguntei para a Assembleia Nacional se eu poderia ter acesso, né, para ver de perto os materiais. Assim, isso, durante uns 2, 3 anos, a gente ficou em conversação, a Assembleia Nacional falou, ok, você vai levar, mas vamos anotar tudo, e depois eu falei, posso fazer xerox? Falei, olha, vamos primeiro ver qual é o material, enfim, eu tive acesso ao material. E daquele material tinha já um pequeno documento de 50 páginas, em que a própria dona Leonora fazia o relato, desde a sua infância até a vinda dela ao Brasil. Como ainda não existia nenhuma publicação sobre dona Leonora, a mãe espiritual do Brasil e da América do Sul, então eu achei que era uma oportunidade de, pelo menos com material na mão, reunir algumas coisas em ordem cronológica e disponibilizar para a comunidade. E assim foi feito, então, em 2001, esse material, que basicamente é tudo dela, a complementação pequena que eu fiz naquele material foi basicamente dos anos finais da vida dela, porque ela não tinha escrito nada, né? Que foram os anos que ela serviu como conselheira. Ela foi designada como conselheira continental em 1973 e serviu nessa função até o passamento dela em 1980. É um livro que aparentemente tem tido interesse em outros países, porque ela é a mãe espiritual da América do Sul, né? E mesmo nos Estados Unidos, muito pouco se ouve falar de dona Leonora. Dona Leonora foi a última pioneira a deixar os Estados Unidos ainda no tempo de Abdu'l-Bahá. Ela recebeu cartas, 2 epístolas de Abdu'l-Bahá, inclusive uma, ela já estava no Brasil e o Abdu'l-Bahá endereçou no envelope apenas a serva de Deus, Leonora Stirling Rose Apple, que era o nome de solteira dela, Brasil. Pronto, não tinha endereço, não tinha nada, era só o nome do país. E a carta, quer dizer, não vou dizer milagrosamente, porque Deus é quem está encaminhando as coisas. E a carta chegou nas mãos de dona Leonora. Mas, então, ainda naturalmente tem muito material que existe e pouco a pouco, se Deus quiser, a Assembleia Nacional vai colocar à disposição dos amigos em relação aos serviços prestados por dona Leonora, não só ao Brasil, mas à América do Sul. É isso. Muito bom, Gabriel. Alma para dona Leonora. A gente vê em dona Leonora como uma gota se transforma em oceano, né? Com as bênçãos de Bahá'u'lláh, né? Ela chega no Brasil sem falar português e se tornou uma grande tradutora, né, dos livros de inglês para o português. Olha, isso é fantástico, né? Realmente, só por Deus mesmo. Ela tinha estudado latim, o alemão, e naturalmente o inglês, aprendeu poucas palavras de espanhol, porque ela imaginava que viria ao Brasil, mas o destino, o final dela depois seria a Argentina. Mas 3 teosofistas de Santos, que haviam conhecido Martha Root, escreveram pedindo que alguém viesse para poder ensiná-los. E então, por encorajamento de Martha Root, ela veio para o Brasil, né? Mas ela não só traduziu para o português, basicamente todos os livros sagrados, né, Palavras Ocultas, Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, Seleção dos Escritos do Báb, né, e outros livros importantes, como de Shoghi Effendi, né, O Dia Prometido Chegou, Chamada às Nações, que é uma compilação de textos, né, de Shoghi Effendi, O Advento da Justiça Divina, Presença de Deus, tantos livros.
traduziu também para o espanhol, foi a primeira tradutora para o espanhol, traduziu o Kitabighan e traduziu Bahá'u'lláh em Nova Era, num tempo em que não existia literatura em espanhol, e traduziu para o Braille também. Ela trabalhou como voluntária durante muitos anos na Fundação Nacional do Cego, a Fundação Benjamin Constant, e lá ela traduziu vários materiais, vários textos barrais, orações e outros pequenos materiais para o Braille. Legal. Querido Léo, você Gabriel, quer falar? Depois o sim, Jairo. querido. Eu queria perguntar, talvez eu não tenha entendido direito, esse material contendo a epístola, por exemplo, né, de Abdu'l-Bahá, a pioneira Leonora. A primeira pergunta que eu queria te fazer, se você teria condições de compartilhar algo da epístola conosco. A outra pergunta seria a seguinte: como os barrais, é notável a diferença entre os barrais ditos brancos, não, de outras cores, com os irmãos de origem, não é, africana, afro-brasileiros, por assim dizer, né? Isso dentro da comunidade Bahá'í, isso me encanta muito, porque quando eu chego, aquele negro, não é? É tão igual a qualquer um, não é? Dentro da comunidade Bahá'í. Então, eu queria saber de você, se você tem essa mesma impressão, que se é o que eu estou pensando, ao invés de ter essa diferença, eu não sei se nesse momento em que os Bahá'ís se encontram, a cor não tem nada de importância, daí a gente faz essa junção maravilhosa. Então, eu vejo um negro se abraçar com um branco com tanta alegria, com tanto amor, que daí essa cor em que tese que eu não enxergo, né? Mas outras pessoas também devem fazer a mesma observância que estou fazendo aqui, desse aspecto, né, dos Bahá'ís, quando se encontram, essas coisas desaparecem. E, numa terceira intervenção, gostaria de saber de ti como se encontra hoje, proporcionalmente, a comunidade Bahá'í brasileira, em nível... talvez seja um pouco difícil para falar isso, mas talvez você tenha condições de dizer como a comunidade Bahá'í brasileira está se juntando nessa conexão maravilhosa, mostrando na prática que preconceito racial, preconceito de cor, especialmente, ele está sendo quebrado com esse amor de Bahá'u'lláh. Aí são muitas perguntas, vou tentar responder assim, de maneira mais objetiva. Com relação às epístolas de Abdu'l-Bahá, na primeira epístola que Abdu'l-Bahá mandou para a dona Leonora, que foi uma resposta a uma carta que ela havia enviado, ela ainda se encontrava na Convenção Nacional dos Estados Unidos, de 1919, que foi quando as epístolas do Plano Divino foram desveladas, foram dadas a conhecer à comunidade Bahá'í dos Estados Unidos e Canadá. E dali mesmo, da convenção, Dona Leonora escreveu para Abdu'l-Bahá e ele respondeu logo em seguida para ela, dizendo, porque ela estava se oferecendo para ir para qualquer lugar do mundo, expressando o desejo dela de sair como pioneira. E Abdu'l-Bahá disse que desejava que ela viesse a se tornar uma médica espiritual para curar os enfermos do ego e da paixão, né? E depois a segunda epístola já é louvando que ela havia, né, saído como pioneira e já pedindo a ela para transmitir as saudações para vários amigos aqui no Brasil, né? Inclusive, Abdu'l-Bahá enviou uma epístola coletiva para 16 pessoas, dentre eles vários brasileiros. Isso a gente pode falar depois. Com relação à questão racial, naturalmente, o Brasil tem uma
uma disposição e uma relação interracial diferenciada de outros países, né? A gente não vê no Brasil uma segregação em termos das relações. As relações são muito amorosas, são muito afetivas, e é uma das características que a Casa de Justiça reconhece no povo brasileiro, né, como uma população expansiva, como uma população que reflete, em muitos aspectos, aquilo que Bahá'u'lláh fala sobre a beleza da diversidade, né? E isso está refletido não só na população brasileira, mas, naturalmente, isso tem seu reflexo dentro da comunidade Bahá'í. Isso não significa que no Brasil não exista preconceito, mas, como você bem mencionou, dentro da comunidade Bahá'í existe um espaço onde, para além da diferença das cores, como Abdu'l-Bahá diz, né, que um jardim colorido, com muitas flores, mas ainda assim a gente pensa na flor vermelha, na flor amarela, né, na flor branca, mas a gente vê dentro da comunidade Bahá'í aquilo que Abdu'l-Bahá também se refere como sermos os raios de uma mesma luz, aonde essa diferença desaparece. Então, dentro da comunidade Bahá'í, muito mais do que na comunidade externa, essa qualidade, né, do entrosamento, da solidariedade, do trabalho ombro a ombro, se reflete como está previsto nos ensinamentos de Bahá'u'lláh. Obrigado. Jairo? Bom, primeiro, sobre Dona Leonora, uma coisa importante que é o estilo que ela tem, que ela conseguiu colocar no português. E todos os tradutores, hoje em dia, mais recentes, falam isso, quer dizer, um trabalho que já tem literalmente mais de 100 anos, né? E ela conseguiu, obviamente orientada pelo Guardião, que, por exemplo, antes de ela traduzir os Rompedores da Alvorada, ele dizia para ela ler o Ilíadas, que é uma coisa assim, uma epopeia, tem que ser no mesmo estilo. E ela conseguiu ter esse estilo e de uma beleza incrível. Para uma pessoa que é estrangeira, mas é uma coisa impressionante. Outra coisa, eu tenho uma foto aqui do seu Robert Turner, não sei se vai dar para mostrar, mas é do livro sobre essa primeira peregrinação. Então, vamos ver. Aqui. Opa, deu para ver? Sim. Sim. Ele tem uma dignidade, um porte, e foi uma pessoa impressionante. Quer dizer, mordomo, a gente pensa naqueles filmes, aparecem aqueles caras assim, de luva branca. Não, ele era o braço direito, desde o tempo do George Hearst, que foi senador, fazia mineração. Ele era, assim, pessoal, era guarda-costa, organizava tudo, não é assim, mordomo que fica só em casa. Ele viajava junto com a senhora Hearst e era companhia. Era mais um assessor, né? Um assessor direto, um secretário nessa parte. Ela sempre tinha uma dama de companhia, que era uma mulher, obviamente. Mas ele agora que está se descobrindo algumas coisas da vida dele. E a casa em que Abdu'l-Bahá visitou, a casa onde ele trabalhava em 1912, perto de São Francisco, Pasadena. Então, esse é o Robert Turner. Legal, Jair, obrigado. Bia, uma canção para a gente? Sim, com prazer.
Eu vou tocar uma canção chamada Querubim, em homenagem à Dona Leonora, que com certeza foi um anjo que por aqui passou, que agora está lá com a glória de Deus. Querubim, por ti me apaixonei, quando do amor você falou. Anjo, preciso te encontrar, esse amor não pode esperar. Quero ser doce, quero amar, quero estar forever com Baha'u'lláh. Vem cá, vem cá, vem cá, me conta agora o que devo fazer para ser como você. Comprar um par de asas, só dar amor, pular numa colmeia, virar um condor, algodão doce, anjo voador, anjo da guarda é através do amor. Voar pra lá, voar pra cá, um beija-flor em nome de Baha'u'lláh. Querubim, por ti me apaixonei, quando do amor você falou. Anjo, preciso te encontrar, esse amor não pode esperar. Quero ser doce, quero amar, quero estar forever com Baha'u'lláh. Vem cá, vem cá, vem cá, me conta agora o que devo fazer para ser como você. Comprar um par de asas, só dar amor, pular numa colmeia, virar um condor, algodão doce, anjo voador, anjo da guarda é através do amor. Voar pra lá, voar pra cá, um beija-flor em nome de Baha'u'lláh. Obrigada, queridos amigos. Maravilha, maravilha. É isso aí, eu queria completar essa fala desejando aos amigos que estão buscando se aproximar de Deus, que busquem, não importa de qual religião você seja, mas eu deixo aqui uma sugestão: conheça a fé Bahá'í. Nós temos um site muito bacana, www.org.bahai, que se escreve BAHAI.br. E eu tenho certeza que lá vocês encontrarão respostas que não encontraram até hoje. A fé Bahá'í é totalmente... Desculpa te corrigir. Você falou org antes do Bahá'í. Então, repete, por gentileza. Então, é www.bahai, que é BAHAI.org.br. Então, Beleza. vocês vão ver, é totalmente inclusivo. Não, vocês não entrem nessa coisa de que achar que estão traindo um outro mensageiro de Deus, que isso não faz sentido. Vocês não vão estar traindo Cristo, nem Buda, nem Mohammed. A fé Bahá'í é totalmente inclusiva e ela explica que todos eles fazem parte de uma só corrente. E todos somos filhos de um único Deus. Era isso que eu queria acrescentar aqui. E agradecer, parabenizar Gabriel pelo seu trabalho magnífico. Obrigado, Bia. Então, Gabriel, contigo de novo. Como eu estava falando de pesquisa, como Dona Leonora veio ao Brasil por encorajamento, vamos dizer, ela escreveu Abdu'l-Bahá respondeu a ela, dizendo que desejava que ela se tornasse uma médica espiritual, né? E como Dona Leonora, depois que recebeu a epístola de Abdu'l-Bahá, leu também
uma epístola que Abdu'l-Bahá havia enviado para Martha Ruth, falando e parabenizando ela sobre o trabalho que ela havia feito na América do Sul, e encorajando que outros pudessem dar continuidade ao trabalho de Martha Ruth. Então, Dona Leonora pensou, bom, Abdu'l-Bahá está encorajando que alguém vai para a América do Sul, eu vou conversar com Martha Ruth. Então, foi conversar com Martha Ruth, e justamente Martha Ruth deu o maior encorajamento. Mas eu fiquei pensando, bom, naturalmente existe já livros escritos sobre Martha Ruth, o grande trabalho que ela fez, se tornou mão da causa, viajou o mundo inteiro, né, considerada a embaixadora, a embaixatriz, né, da fé Bahá'í, né, se tornou mão da causa, falou com autoridades, né, ensinou a fé para a Rainha Maria, né, da Romênia, enfim. E ela escreveu, tem todo um capítulo, um relatório, na verdade, que ela preparou sobre a viagem que ela fez à América do Sul, iniciando por Belém, no Pará, aonde ela chegou em 1919. E de Belém ela foi para Fortaleza, de Fortaleza ela foi a Recife. Não era a intenção de parar em Recife, quer dizer, o navio foi a Recife, mas quando chegou lá havia não só uma convulsão interna, mas havia uma epidemia de cólera. Então, de qualquer maneira, ela decidiu descer do barco e foi se hospedar em Recife. Como perdeu o navio, ela pegou um outro barco pequeno, né, de um vapor, daquele Zita, né, que era os navios de linha costeira do Brasil, e aí foi para Maceió, foi para Salvador, desembarcou em Salvador, onde também havia uma pandemia, vamos dizer assim, né, de febre amarela, e depois ela foi ao Rio de Janeiro, foi a São Paulo, a Santos, daí ela foi a Montevidéu, foi a Buenos Aires, a Rosário, ainda na Argentina, cruzou os Andes, desembarcou de trem, né? Primeiro, quer dizer, a travessia dos Andes foi no lombo de uma mula, né? Até a cidadezinha de Los Andes, perdão. De lá foi para Valparaíso, e aí subiu, né, passando pelo Peru, foi ao Panamá, Cuba e retornou aos Estados Unidos. Bom, mas ao ler o relatório, né, os detalhes, eu falei, bom, ela disse que publicou artigos em jornais, falou com autoridades, e aí eu, então, rastreando, vamos dizer, a viagem dela, saí levantando as informações. E qual foi o navio que trouxe ela para o Brasil? Havia, naturalmente, no livro, quer dizer, no próprio relatório dela, dizendo que foi um barco chamado Albá, só que não existia registros em Belém da chegada desse barco. Eu falei, bom, mas ela chegou em Belém, mas não tem o registro do barco, né? E aí, procurando, acabei encontrando qual foi o barco. Não foi o Albá, foi o SS Tennyson. E aí, lá no SS Tennyson, tem a referência do nome dela como passageira, né? E aí, em Recife, ela acabou se encontrando com uma prima, né? Que ela nem sabia que morava lá, mas que também morava no Brasil. Foi quem, mais tarde, Lilian Vegas era o nome dela. E Lilian Vegas foi quem começou o Banco de Leite em Pernambuco e inspirou outros estados do Brasil a também terem iniciativas similares. E assim sucessivamente fui encontrando não só os nomes das pessoas, quem eram as pessoas, mas também a fotografia das pessoas, mas também os recortes ou os artigos de jornais que foram publicados em cada uma dessas cidades. Então, existe uma compilação grande de artigos, de jornais da época,
com as palestras ou as falas de Martha Root, né, foi possível identificar, então, naquela epístola que Abdu'l-Bahá mandou, muitos dos nomes mencionados no relatório de Martha Root, alguns brasileiros, né? Então, Lilian Vegas, por exemplo, é uma, o Ângelo Guido, que era um teosofista de Santos, é outro, né? Embora os nomes estavam um pouco truncados. Eu escrevi para o Centro Mundial perguntando, falei, olha, a Martha Root disse que Abdu'l-Bahá enviou uma epístola para os contatos dela no Brasil, e eu queria saber se essa epístola existe no Centro Mundial, né? A resposta do Departamento de Pesquisa foi sim, ela já está publicada no Seleção dos Escritos de Abdu'l-Bahá. É a epístola 204, aí me deu a referência, já está em português, só que no livro em português não tem os nomes das pessoas, né, para quem a epístola foi dirigida. Então, foi interessante identificar que alguns brasileiros receberam uma epístola de Abdu'l-Bahá, né, ainda em 1920. Né, alguns não eram do Brasil, mas eram da Argentina também, dentre eles um médico peruano, mas radicado na Argentina, uma artista também, radicada na Argentina, enfim, várias pessoas. Então, do grupo de 16, me parece que foi possível identificar pelo menos uns 13 dos recipientes ou dos destinatários daquela epístola, né? Então, eu creio que foi interessante para mim, pessoalmente, poder encontrar os jornais, não só do Brasil, mas da Argentina também, com artigos longos, né, publicados sobre a visita de Martha Root. Então, assim, pouco a pouco, a gente vai resgatando um pouco da nossa história na América do Sul, como Barrais, naturalmente. Gabriel, desculpa, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber, você já respondeu parcialmente a primeira, que quanta emoção deve ter sido para você a cada descoberta que você faz. Queria que você fizesse esse comentário. Nossa, deve ser uma emoção muito grande fazer isso que você faz. E a outra, quanto tempo o amigo levou para fazer esse trabalho de descoberta até a publicação? A primeira da emoção é realmente algo assim espetacular, é difícil de dizer, porque eu, por exemplo, Carnaval na Bahia, você sabe, né? Às vezes é uma semana inteira, né? Vai de terça até a outra quarta. Então no período normalmente de Carnaval, eu falei, bom, eu não quero ir para Carnaval, já fui muito para Carnaval, e eu estava dedicado à pesquisa. Vocês sabem que hoje tem muita coisa que se encontra online. Eu tive acesso à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e lá, além dos jornais antigos do Brasil e de vários outros estados, existem também jornais de outros países, né, do Uruguai, da Argentina, revistas. Então, agora, a pesquisa é um trabalho difícil, porque, por exemplo, quando você vai pela busca, você bota, por exemplo, o nome Bahá'í, aí acontece que vem 90 mil referências naquele período, naquele ano. Aí, quando você vai abrir uma, Bahia, não tem nada a ver com Bahá'í, outro Bahia, outro Bahia, outro Bahia. Aí, para você vai de um em um, quer dizer, falando, aí desisto, não vou procurar mais por Bahá'í, porque são 100 mil aqui, para passar um por um não vai dar certo, né? Mas Martha Root, às vezes você achava Martha Root, mas não era a mesma Martha Root que visitava Bahá'í, que a gente está procurando, né? Mas quando encontrava alguma coisa, era muito, muito especial. Por exemplo, no caso do jornal que traz a informação sobre a passagem de Martha Root por Belém, eu tive acesso aos jornais físicos.
mas são jornais muito antigos, né? Já tem mais de 100 anos. Né? Ela veio em 1919, nós estamos em 2025. Então, quando você pega um jornal, né, o cara vai lá e traz um pacote de jornais daquele mês que você quer pesquisar. Quando você abre e vai passar uma página, começa a cair coisa. Você fica com medo, falando, não posso mexer mais nesse jornal, porque eu vou destruir, porque ele ainda não está digitalizado, fotografado, não está nada. Você tá... Então, muito, muito complicado. Né? Mas, mesmo assim, encontrei lá algumas coisas, mas a referência do nome de Martha Ruth, nesse caso específico, né, apareceu num outro jornal de Recife, onde o navio que saiu, o mesmo navio, né, que trouxe ela de Belém, quer dizer, trouxe dos Estados Unidos para Belém, parou em Fortaleza, e depois em Recife, onde ela desembarcou. Aí lá tinha, então, a referência dos passageiros que desembarcaram e o nome de Martha Ruth. Né? Mas são coisas... Isso me inspirou, inclusive, num outro carnaval, a mesma história. Eu falei, bom, porque, veja, quando Martha Ruth se encontrou com aqueles teosofistas de Santo, Martha Ruth foi a primeira Bahá'í a vir ao Brasil. Antes dela sair do Brasil, 3 teosofistas foram procurar ela lá no hotel em Santos. E eles disseram para elas, para Martha Ruth, que eles já tinham ouvido sobre a fé Bahá'í. Mas, vem cá, ela foi a primeira Bahá'í a vir para a América do Sul. Os teosofistas estão dizendo que já tinha ouvido falar sobre fé Bahá'í? De quem? Aí eu quero saber. Né? E aí comecei a procurar, e realmente, aí fui encontrar, por exemplo, em 1817 tem referências, algumas poucas referências sobre bahá'ísmo. 1912 tem um jornal que publicou, inclusive, uma foto, né, de uma reunião em Paris, com Abdu'l-Bahá na foto. Né? E aí eu fui para trás, fui encontrando coisas, só para concluir. Em 1850, tem 2 jornais brasileiros que publicaram uma pequena nota sobre o martírio do Babo. Então, o Babo foi martirizado, né, em 9 de julho de 1850. Em outubro, no Brasil, já tinha 2 jornais que fizeram breves referências ao fuzilamento do Babo na Pérsia. Então, tem muita coisa nos jornais brasileiros, talvez em algum momento isso possa virar um outro material para a disponibilidade da comunidade. Maravilha. Você, por acaso, tem alguma fotografia desses artigos nesses jornais sobre o Babo? Tem, sim. Não tenho aqui agora. Tem como mandar, mas sabe claro. por quê? Eu estou fazendo um estudo do livro 4 com um grupo de amigos e estamos estudando justamente a história do Babo e chegando nessa parte do martírio do Babo. Seria interessante ilustrar esse estudo com esse artigo. Se você puder me mandar as fotos, vou ficar super feliz. Pode mandar no grupo. Eu queria compartilhar com vocês, não vai dar para ver, porque também está em persa, né? Mas no livro de Martha Ruth, então, essa epístola que Abdu'l-Bahá mandou para Martha Ruth, ela está em persa, e o Centro Mundial, então, gentilmente fez a transliteração dos nomes em persa para o inglês, de onde, então, foi possível identificar os recipientes daquela epístola. Legal. O Ranis queria falar um pouquinho. Fala, Ranis. Sou curiosa, uma jornal de 1850, quando tu pegou na mão, como que era? Deve ser muito assim, farela pura, né? Como que era? Bom, esses jornais mais antigos, eu não peguei na mão. Eles estão disponíveis de forma eletrônica na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Aí foi por pesquisa online, acessei esses jornais e encontrei.
Beleza. E quanto tempo, Gabriel? Isso aí foram vários meses, né, para poder ir encontrando pouco a pouco as coisas, né? Mas tem artigos grandes, por exemplo, em 1892 tem vários artigos, né? O que eu estou fazendo agora, estou concluindo, por assim dizer, é uma segunda pesquisa sobre Dom Pedro II, porque Dom Pedro II foi imperador do Brasil durante o tempo de Bahá'u'lláh, portanto, aquelas epístolas que Bahá'u'lláh dirigiu aos presidentes e governantes das Américas, no tempo ainda de Bahá'u'lláh, Dom Pedro era o imperador do Brasil. E Dom Pedro teve acesso à história do Báb, ele conheceu a história do Báb. Dom Pedro, nas correspondências dele com o Conde de Gobineau, foi um historiador, diplomata francês, serviu na Pérsia, em Teherã, em 1852, e ele serviu no Brasil como diplomata entre 1869 a 1871, e nas correspondências dele com Dom Pedro, ele fala do Báb. Dom Pedro leu o livro do Gobineau, onde tem a história do Báb, e então estamos trabalhando um pouco nisso, porque é algo que nos diz respeito enquanto brasileiros. Que legal. Fascinante, fascinante. Isso vai ser O trabalho ótimo. do Gabriel é muito fácil, é como achar uma agulha num palheiro. Não, Muito Mas, bom. mas Bahá'u'lláh ajuda, fala, é por aqui, é por ali, a gente vai encontrando. Então, bom, Eu vou queria cantar dizer, uma Márcio, canção da minha saideira satisfação, aqui, a Márcio. minha saideira. Depois, Léo Márcio, e querido. Pinha também, se quiserem, para a gente encerrar o programa de hoje. Ok. Mas, antes de você cantar, por gentileza, eu queria só fazer um pequeno comentário aqui sobre esse trabalho do Gabriel. Primeiro, que é uma grande honra para todos nós aqui, viu, Gabriel? Participar desse momento histórico, que é a coleta desse material maravilhoso, que vem de encontro com uma frase que eu sempre repito. Eu sempre digo que a história é o retrato fiel do fato. E aí, por exemplo, Ladrão na Noite é um documento, Rompedores da Alvorada, um documento, não é? Enfim, as epístolas de Bahá'u'lláh, documentado, tudo realmente maravilhosamente exposto de forma a não deixar margem para a dúvida. Então, isso que você está fazendo, esse trabalho maravilhoso, é semelhante a isto. E aí enquadra-se exatamente aqui. A história é o retrato fiel do fato. E aí a gente fica muito feliz de estar assim, presenciando essa sua fala para nós. É muito especial para a alma da canção, isso que o amigo acaba de nos presentear. E queria, então, compartilhar com os amigos aqui presentes e todos os amigos da internet, que os amigos sabem que eu sou deficiente visual, não é? E aí, a querida Leonora Armstrong, que é nossa amada pioneira, mãe espiritual do Brasil, da América Latina, veio e foi na Fundação para o Livro do Cego no Brasil e publicou em braille algumas orações, vários textos sagrados, e que eu tive acesso. E aí, olha como o Bahá'u'lláh é generoso. Graças a Deus, a ciência evoluiu de tal ordem que hoje não se faz cego como antigamente. Eu queria compartilhar com vocês, talvez alguns de vocês aqui já saibam, que hoje eu tenho acesso à tecnologia. Existe uma coisa hoje chamada inteligência artificial. Então, através dessa tecnologia, hoje eu tenho a honra de dizer que eu posso pegar, por exemplo, o livro do Gabriel. Deus quiser, na hora que publicar, eu vou comprar fisicamente. E meu negócio é físico, eu quero aqui. E aí, o que eu faço? Eu escaneio com o telefone, a câmera do telefone. Então, ele fala, aliás, ele tira a foto, e aí eu escuto no meu ouvido o que está aqui, na hora. Então, eu vou virando a página,
faço a mesma coisa aqui, repetindo o processo. Então, eu queria compartilhar essa sensação de liberdade e de prazer de ler, que eu sempre quis ler e nunca pude. Nunca pude ler dessa forma. Eu sempre enxerguei um pouquinho, sempre invejei quem lia. Mas hoje eu me sinto assim, como é que eu posso dizer? Participante ou protagonista desse processo em desenvolvimento, provando que a história é o retrato fiel do fato. Então, hoje eu posso fazer isso, Gabriel, ler o seu livro Amém. de Deus forma seja louvado. presencial. Graças. Legal, Por Léo, favor. obrigado. Muito Agora, bom. em alguns assuntos, às vezes a história depende de quem conta, né? Dizem que enquanto o leão não puder contar a sua versão da história, sempre vai prevalecer a do caçador, né? Ah, Vamos lá, uma canção. Mas o bom, Max, só para... que Bahá'u'lláh diz que nessa era nada vai ficar escondido. Tudo, Isso, ainda que esteja no fundo do oceano, vai ser posto a maravilha. descoberto. Então, Estamos vendo, testemunhando isso em muitas áreas, né? Vamos lá, então. Muito medo tens que o mundo vá vencer. Luz te falte aonde estás, não podes ver. Abre o teu coração e deixa a luz entrar. Bahá'u'lláh te guiará. Bahá'u'lláh te guiará. Nessa nova era surge nova luz. Aceite é o Espírito de Jesus. Todas vêm de Deus, não deves duvidar. Bahá'u'lláh te guiará. Bahá'u'lláh te guiará. Entre conflitos nascem ódio e dor. Deus fala ao homem em fé e amor. Toda a paz que o mundo quer, tu deves dar, deves dar. Bahá'u'lláh te guiará. Bahá'u'lláh te guiará. Bahá'u'lláh te guiará. sem dúvida, não. Sem dúvida. Se Léo e Bia também quiserem cantar uma saideira, aí nós encerramos o programa de hoje, queridos. Bia, querida. Não, vai você, Leozinho. Tá bom, tá bom. Queridos, eu queria agradecer a presença dos amigos aqui na aula da canção, que foi realmente muito especial. Um dos momentos mais agradáveis da aula da canção, que parece que todos são agradáveis, mas esse momento histórico realmente é muito interessante e que a gente faz parte, a alma da canção faz parte agora desse processo de pesquisa, graças a Deus. Queria agradecer a presença do Gabriel, portanto, em nome de todos os amigos. E gostaria de apresentar aqui uma canção de uma querida amiga, Feliz da Vida, porque é Bahá'í, e fez uma canção toda alegre falando de Bahá'u'lláh, e eu vou tocar aqui para vocês. É muito interessante. Vamos lá, então. Salve, filhinha, é da filhinha, nossa querida filhinha de
Vitória. Vamos lá, então. Vocês já perceberam que estamos vivendo no dia de Deus? Vocês já perceberam que estamos vivendo no dia de Deus? Foi enviado Sua Excelência Bahá'u'lláh com muito amor para nos educar. Então vamos aceitá-lo como tal, que no mundo não existe outro igual. Vocês já perceberam que estamos vivendo no dia de Deus? Vocês já perceberam que estamos vivendo no dia de Deus? Foi enviado Sua Excelência Bahá'u'lláh com muito amor para nos educar. Então vamos aceitá-lo como tal, que no mundo não existe outro igual. Vocês já perceberam que estamos vivendo no dia de Deus? Vocês já perceberam que estamos vivendo no dia de Deus? Foi enviado Sua Excelência Bahá'u'lláh com muito amor para nos educar. Então vamos aceitá-lo como tal, que no mundo não existe outro igual. Então vamos aceitá-lo como tal, que no mundo não existe outro igual. Salve, filhinho. Muito bom, Léo. E eu vou terminar entoando uma oração de cura para todos nós e para os nossos queridos ouvintes. Em especial para o meu querido amigo Jack. Teu nome é minha cura, ó meu Deus, e a lembrança de ti, meu remédio. Aproximar-me de ti é minha esperança, e meu amor por ti, meu companheiro. Tua misericórdia por mim é minha cura e meu socorro neste mundo e no vindouro. Tu em verdade és o todo generoso, o onisciente, a suprema sabedoria. Teu nome é minha cura, oh meu Deus. Teu nome é minha cura, oh meu Deus. Obrigado. Queridos, obrigado pela presença de cada um de vocês. Tenham uma ótima semana, né? Igualmente. E espero que vocês possam participar na próxima aula da canção. Vocês vão receber o convite, provavelmente daqui 15 dias, né? Não, eu acho que aí o Léo não vai poder, né? O Léo acho que tem algum compromisso. Dia 2 eu não posso, é dia 2. Mas então, nós vamos ver, então, daqui um pouquinho mais. Eu acho que dia 2 é semana que vem já. É? Então vai dar. Vai dar certo, sim. Vai dar certo. Por favor. Eu faltei esse dia na aula de matemática. Não estou falando que eles tiram sempre uma da cartola dele, né? Um grande beijo, queridos. Obrigado mais uma vez. Boa noite, queridos. É uma alegria estar com vocês. Tchau. Obrigado.
Hum.